Abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Hoje, domingo, dia 29 de dezembro de 2024. Nem preciso dizer que já cheguei, né? Em função da mudança do cenário. Voltei ao cenário original, padrão. Já estou aqui na minha cidade, em Duque de Caxias, depois de eu passar 6 dias com a minha filha lá em São José dos Campos, em São Paulo. Pela primeira vez, lá estive com ela, meus netos, meu genro, e amei muito ter ficado esses 6 dias longe aqui da minha cidade. Lá, uma outra cidade, um outro ar puro, mais saudável, tudo diferente. Amei muito, gostei muito. Não sei quando vou voltar, né? Mas todos lá querem que eu volte o mais rápido possível. Como eu tenho dito, eu não gosto muito de sair. Já tinha uns 3 anos que eu não viajava. A última vez que fiz isso foi em 2021, quando eu estive lá no Pico da Bandeira, lá no Caparaó, em Minas Gerais, próximo da cidade onde eu nasci. Provavelmente eu devo estar lá no próximo dia 4 de janeiro. Recebi um convite de uns primos meus que moram aqui na Ilha do Governador, e se eles confirmarem, eu estarei partindo para Minas Gerais, no alto do Caparaó. Dito isto ou isto posto, ontem não foi possível eu gravar, pois cheguei muito cansado, muito mesmo. A viagem de quase 6 horas para 7 dentro de um ônibus, né? E depois da rodoviária até aqui em casa, com 2 grandes mochilas. E então o corpo estava pedindo repouso, e assim eu fiz, e agora um pouco descansado, para não deixar os meus seguidores, meus ouvintes em falta. Eu quero, trazer uma palavra, não será longa, pois pretendo logo mais trazer um outro tema. Eu quero ler em Levíticos, capítulo 15, depois, se vocês puderem, leem todo Levítico. Aqui, no capítulo 15, fala da impureza do homem e da mulher como ser, e aqui se refere, como toda a Bíblia, coloca isso na mente de vocês, toda ela foi escrita para os judeus, não tem nada a ver com os demais povos naquela época, e uma vez que hoje só há um, que somos todos nós como filhos de Deus, nada se aplica também depois da cruz, principalmente. Aqui trata-se da antiga aliança, trata-se do antigo pacto, trata-se do Antigo Testamento. Então aqui no versículo 13 diz assim: quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Vocês percebem que é um rito. O rito fazia parte do judaísmo, das 613 leis do Torá. Então, praticar ritos antes da cruz, na antiga aliança, era normal, era comum, era quase que um dever, uma obrigação, pois toda a lei fora dada tão somente para os judeus. Daí a gente até faz uma pergunta: por que os nossos irmãos, assim que eu os trato, os filhos de Deus, assim que eu os trato, continuam nas práticas dos rudimentos da lei? Por quê? Por que templo?
Porque um suposto líder espiritual sobre a vida das pessoas, por que jejuar, por que ir a monte, por que batizar, por que tomar pão, comer pão e tomar suco de uva, por que dizimar, por que praticar liturgias, cerimoniais, o porquê de todas essas coisas? Quando as nossas conquistas são espirituais. Nós não somos carne e sangue. Somos um espírito revestido, sim, de carne e sangue. Quando nós voltamos para a carne, nós nos tornamos carnais. E vivemos nas práticas das obras da carne. São assim, ou é assim que os nossos irmãos continuam e permanecem. Tudo para eles tem que fazer ou deixar de fazer. São obras. Hoje é domingo pela manhã. Muitos estão partindo para os templos. Voltarão quase ao meio-dia. E ali praticarão vários ritos da antiga aliança. Quando nós que temos o entendimento, reinamos em vida. Quando nós que temos o entendimento, cultuamos a Deus em espírito e em verdade. Adoramos o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E a adoração é em espírito e em verdade. Assim são conhecidos e chamados verdadeiros adoradores. Então podemos afirmar que eles não são verdadeiros adoradores. O nosso culto, ele não para, ele é de forma racional. Estamos sempre adorando o Pai, cultuando a Ele. O Espírito, ele tem uma comunhão constante com Deus. Nós nunca iremos nos afastar dele e nem ele de nós. Mas na religião não. Comete uma transgressão lá das suas normas, dos seus regulamentos, dos seus preceitos, dos seus rudimentos, a pessoa está afastada, como eles mesmos dizem, e aplica até que a pessoa se reconcilie. O porquê disso? Porque eles veem o outro na carne. Não ver no Espírito como Deus, o Pai dos Espíritos, nos vê. Então, voltando aqui ao versículo 13 do capítulo 15 de Levítico, depois então de 7 dias, então lavará as suas vestes, se banhará em águas correntes e será limpo. Então eu quero, com isto, dar um tema aqui, falta de maturidade espiritual. Não é nada mais, nada menos do que isso. O que falta nos irmãos, nos nossos irmãos, o que falta nos filhos de Deus que ainda frequentam sinagogas, que ainda estão com o véu posto sobre o rosto, que vivem debaixo de rudimentos e de preceitos, falta de maturidade espiritual. Eles são meninos. Espiritualmente falando, são meninos. Alimentados com leite. Não tem nada dentro desses lugares que faz com que eles cresçam. Para eles crescerem, o véu precisa ser tirado. Os olhos precisam serem abertos. Eles precisam despertar. Como Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: desperta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mortos espiritualmente precisam acordar, despertarem, entenderem que esses seus líderes são cegos. Vocês também são cegos. Então, Paulo diz que são cegos guiando os cegos. Como que se faz quando um cego guia outro cego? Eles até conseguem, né, com aquelas bengalinhas, mas esbarra aqui, esbarra ali, às vezes tem que pedir ajuda.
Não são como os que enxergam 100%. Então, é assim que eles se comportam. Meninos, espiritualmente falando, não cresceram ainda. Por que Paulo disse assim? Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, eu vivia como menino, eu andava como menino. Paulo era um judaizante. Ele não tinha a visão que ele passou a ter quando recebeu o evangelho da graça de Deus. Antes ele vivia preso ao judaísmo, sendo zeloso ao extremo, que se tornava um perseguidor, tanto de judeus que não cumpriam a lei, quanto dos gentios que não tinham nada a ver com a lei. E não é assim que os nossos irmãos se comportam, esses que hoje vivem antes da cruz. Querem porque querem se intrometer na vida de todos os outros, porque o céu é deles. Deus só obedecem a eles. A pessoa que não faz parte desse contexto religioso dele, eles estão até adaptados a isso, porque eles vão, quando estão aflitos, desesperados, a uma dessas reuniões. Eles começam a frequentar, fazem campanha, principalmente nos movimentos pentecostais e neopentecostais, para tirar de sobre eles esses problemas, esses pesos que eles têm. Porque a religião passou isso para eles. Vamos fazer uma oração. Tem muitas delas que colocam um caderno na porta do templo para as pessoas escreverem lá o nome. Eu vejo isso, eu andando eu vejo. Às vezes faz até fila para botar o nome ali naquele caderno que eles chamam de oração, como se colocando o nome aqui, eles que são assim, ó, vão pedir a Deus ou mandar a Deus, né? Porque Deus, fazendo um paralelo, né, conjecturando, parece que é servo deles. E aí eles vão determinar. Agora, mediante isso aqui, tem uma campanha do envelope, tem uma oferta que a pessoa tem que dar. Acorda, povo de Deus, como dá-se o nome ao canal do nosso amigo e irmão Júlio Chaves. Acorda, povo de Deus. Desperte para uma realidade. Então Paulo, quando ele recebe a revelação, ele se torna adulto. Ele diz, agora eu cresci, agora eu sou adulto. O alimento dele agora passou a ser sólido. A palavra da verdade, a sã doutrina, que nós chamamos pérola da graça de Deus. Tanto é que ele agora diz, Cristo agora vive em mim. Assim, querido, dentro do que eu li, era o princípio da transparência do pecado para dentro do santuário. Era através do sangue ou da carne de oferta que o sacerdote ele comia antes de entrar no santuário. Assim o santuário recebia. Isso era feito diariamente. E dessa forma era contaminado e então precisava passar por uma purificação. A religião traz isso, a religião evangélica principalmente, traz isso para os nossos dias. Ela quer purificar o exterior. Ela se preocupa com o exterior. Porque eles nos veem na carne. Daí tiram as suas conclusões, nos julgam, apontam o dedo. Por fim, nos condenam. Então ela está preocupada com o exterior. Porque era assim na religião mosaica. Se fazia assim para santificar os contaminados quanto à purificação da carne. Era obras. Eles estavam corretos, eles estavam certos, porque havia uma lei sobre eles. E Deus deu essa lei para que fosse cumprida. Partindo desse pressuposto, eles até para se defenderem os seus atos, eles dizem, não, é lei de Deus, é mandamento de Deus.
Não podemos desobedecer, porque passa, segundo eles, a estar em desobediência. Querido, o fim da lei foi nele. Ele veio para cumprir toda a lei. Foi o único com uma natureza 100% humana que conseguiu cumprir toda a lei. Se o fim da lei foi nele, por que continuar seguindo Moisés? Por que continuar vivendo debaixo de rudimentos, de fardos, de jugos? Essa carga pesada, lembra daquele seriado Carga Pesada? É assim que os nossos irmãos estão. A mente deles acha que não, mas dentro da visão espiritual, eles se acham assim. Por isso que o tema dessa mensagem é falta de maturidade espiritual. Assim sendo, os religiosos hoje estão nessa mesma prática, com modus operantes de hoje, porque eles cada dia inventam uma forma, uma maneira. Tem um aí, até VIP desde pequeno, é proprietário aí de uma igreja que até próxima da minha casa. Ele agora inventou levar uma tenda para um monte, e lá ele chama Tenda dos Milagres. E fica ele, a sua esposa que é bispa, e mais uma ou duas, três pessoas com ele, e ali começa os modus operantes. Esses modus operantes de hoje impõem rudimentos, preceitos sobre as pessoas, que ficam sempre com sentimento de culpa. Não existem pessoas que têm mais culpa ou se sente culpado do que o religioso. Eles acordam com sentimento de culpa, dormem com sentimento de culpa, passam o dia com sentimento de culpa, pensando num jeito, numa maneira de se auto-justificar diante de Deus. Eles buscam auto-justificação. Eles nunca vão conseguir encontrar essa auto-justificação, porque ela não é na carne. Não é assim que o Pai dos Espíritos nos vê. Por isso que os depois da cruz já nasceram perfeitos nele. Novas criaturas. São os eleitos de Deus. Agora só entenderão isso quem tem maturidade espiritual. Como nós, da graça de Deus, crescemos dentro dessa maturidade espiritual. Por isso que Paulo diz que quando esse entendimento vem, essa revelação vem, a pessoa cresce em graça e no conhecimento de Deus. É assim que nós, cada dia, vamos avançando, cada vez mais no conhecimento de Deus. E é graça. Daí que eu passei a falar graça neles. Não tem coisa melhor do que a graça de Deus. Essa graça consola, essa graça conforta, essa graça acalma, essa graça traz alívio, traz tranquilidade, dá alegria, ela dá paz. E muito mais é o que essa graça faz. Ela traz consolo, tira o sentimento de culpa, tira a consciência pesada, nos faz nos tornarmos espirituais, tão somente não vivendo mais na prática das obras da carne, com as suas concupiscências, porque nós não nos vemos carnais. Então, fica aí esta palavra abençoada. Esse é o discernimento da graça de Deus. Então, divulgue, compartilhe. Muito obrigado você que contribuiu para eu alcançar os 5.000 inscritos. Já está 5.007. Tá indo. A minha preocupação, quem me acompanha desde o início,
Não é querer chegar a 10, 15, 20, 30, 40, 50, no intuito de querer viver disso aqui. Não existe essa intenção da minha parte. A minha intenção é alcançar vidas, é alcançar os nossos irmãos. Eu não estou aqui para querer pix de quem quer que seja. Eu não estou aqui para pedir você para se tornar membro do meu canal para eu ganhar qualquer coisa. Eu não estou aqui vendendo nada. Se é que você me entende. Quando estava lá, eu já não me preocupava com isso. Eu nunca fui remunerado. Eu nunca tive salário lá. Eu nunca cobrei para pregar, para ensinar. Nunca. Fazia tudo por minha conta. Porque a minha visão era, se de graça, aquele entendimento, eu entendia que era de graça que ele havia me dado, então de graça eu dava. Aquele entendimento. E imagina hoje, essas verdades, essa pérola da graça de Deus, que eu recebi dele, que me tirou sentimento de culpa, consciência pesada, que me desprendeu de um sistema religioso perverso e mau, que me aprisionava. Essas horas assim, eu já estava lá, na tal consagração, antes da escola dominical, depois da escola dominical, voltava depois de meio-dia. Quando não fazia algo entre meio-dia e 6 horas, para depois ir para aquele tal culto da noite. Era aquela preocupação o dia todo em querer fazer, aspas, essa tal obra de Deus. Imagina eu viajar 6, 7 dias, ficar longe da sinagoga. Eu me lembro que quando eu viajava assim, eu fazia aquelas viagens, eu não deixava esta minha Bíblia, eu levava dentro da mala, e lá eu ficava, eu tinha que ler 2, 3, 4 capítulos por dia, mas não lia por ler como eu leio hoje, eu lia como se estivesse cumprindo um ritual. Se eu não lesse, a consciência pesava, eu não lia a Bíblia hoje. Não era assim? Depois você coloca lá no comentário se não era assim. Era assim. Não levei. Porque a Bíblia hoje é um livro histórico. Alguém me perguntou, lá uma amiga, Camila, que me segue no meu canal, ela é amiga da minha filha, e o sonho dela era me conhecer pessoalmente. Então quando ela soube que eu estava lá, ela deslocou de um pouco distante de lá, foi lá, passou umas 3, 4 horas comigo, no final ela disse assim, eu trouxe 300 perguntas e aqui foram respondidas mais de 500. Ela brincou assim. Então ela me fez até essa pergunta, se ela deveria ler a Bíblia. Por que isso, gente? Sentimento de culpa, consciência pesada. Religioso é assim, ele quer cumprir ritos. Eu falei, não, ler de forma histórica sim, como profética não. Eu leio historicamente. Profeticamente não, que ela não é uma profética, ela é histórica a Bíblia. Não tenho necessidade de ficar lendo por causa de um sentimento de culpa, de uma consciência pesada, porque eu sou religioso. Não, eu leio historicamente. Porque tudo está gravado e escrito no meu entendimento. Quando falam em se tirar a Bíblia, os religiosos ficam preocupados. Quem tem o entendimento não está nem aí. Porque está tudo gravado no coração, no entendimento. Não mais em pedras, não mais em livros, não mais é no coração, é na mente que está tudo gravado. Então, finalizando, nós somos espirituais. Perdoa aí, porque eu disse que seria rápido e eu estou na média estou ali atingindo 25 minutos. Eu começo, eu me entusiasmo, por isso que eu não tenho dificuldade de gravar. Se eu tivesse que gravar 2, 3, 4, 5 vezes por dia, graças ao Pai dos Espíritos, vem sempre uma palavra. Então eu encerro aqui dizendo, graça neles,
Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Meu muito obrigado. Espero encontrar outros que me acompanham pessoalmente. Aqui, próximo, onde eu moro, tem muitos, né? Mas fora daqui, a Camila foi a primeira. Forte abraço, beijo no seu coração.